coroa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você está a fim de jogar uns jogos, umas brincadeiras de criança para conseguir levar um dinheirinho, mudar de vida? Provavelmente no molde como o tema de hoje vai ser abordado, não. Você assistiu, você viu o tema já, você já sabe do que a gente vai falar hoje, né? Todo mundo praticamente viu. Você está pensando o que vai dar para puxar de geográfico na série? Aí eu vou te convidar a conferir comigo agora. Round 6, Odinyogen. Se não tiver certo, foi mal que o coreano não é o meu forte. Série sul-coreana de 2021, escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk, protagonizado por Lee Yoon-jae. E caso você chame a série de Round 6, saiba que o título é 6 mesmo, porque o título em inglês é a tradução do nome coreano, Squid Game, ou O Jogo da Lula. No Brasil, o título não seguiu a tendência mundial, de traduzir se chamando apenas de Jogo da Lula, porque ia virar um meme pronto com um trocadilho já, né? Companheiras, companheiros. Eu tenho certeza que se você não assistiu, no mínimo ouviu falar da série, porque esta é um fenômeno, tornando-se a série mais assistida da história da Netflix. Esta é a primeira série a ser tratada aqui no canal. E pela dificuldade de como trabalhar uma sinopse num sistema que é fracionado em episódios, eu vou optar por contar a sinopse até o episódio 2, de um total de 9. Daí em diante, fica para você desfrutar o restante da história. Ela conta a história de Ji-hoon, um homem endividado e numa situação financeira terrível. Ele está desempregado desde que ergueu o tom contra a indústria montadora onde trabalhava e liderou uma greve reivindicando melhores condições. Mas foi demitido e desde então sua vida tornou-se um abismo rumo à falência e ao desamparo. Ele é divorciado e tem uma filha que mora com sua mãe e o padrasto. Ji-hoon deve dinheiro para agiotas, que ao não serem pagos, cobram na base da porrada. É viciado em apostas de corridas de cavalo e até rouba dinheiro da mãe para conseguir se sustentar, já que, como ela conhece o seu histórico e situação, não tem dado mais dinheiro a ele. No dia do aniversário de sua filha, Ji-hoon saca escondido mais um dinheirinho de sua mãe com o intuito de apostar, levar um dinheiro e poder jantar a sua filha e comprando um presente para ela. Ji-hoon ganha um bom prêmio na aposta, mas ao andar na rua, ele tromba com uma garota que vinha correndo em sentido contrário. Os dois caem e ele não percebe que o envelope com o dinheiro foi levado por ela. Decepcionando sua filha novamente em mais um aniversário, sem um bom presente, sem comida gostosa, ele descobre que ainda há um plano de sua ex-esposa de se mudar em breve para os Estados Unidos com toda a família por conta do novo emprego de seu marido, consequentemente levando a filha de Ji-hoon junto. E após apanhar de agiotas mais uma vez, que o viram saindo comemorando no centro de apostas e ao ouvirem que ele não tem dinheiro, cobram com sangue. Ji-hoon estava na estação de metrô refletindo os vários golpes que a vida lhe dá todo dia, quando um homem bem vestido, com terno e gravata, lhe faz uma estranha proposta. Participar de um jogo infantil, típico da Coreia, que no Brasil poderíamos tentar traduzir, adaptar como um jogo de tazo. Lembra de tazo? São 2 quadrados de papel. O jogo é lançar o seu contra o do adversário para fazer o papel virar. Cada vez que Ji-hoon tiver seu card de papel virado, como ele não tem dinheiro, tomará um tapa na cara. Cada vez que ele virar o card do homem engravatado, ele ganhará 100 mil wons, que em câmbio para o real dá algo em torno de R$460, uma conversão agora no final de 2021, caso você esteja assistindo este vídeo após o lançamento.
Após ficar com o rosto vermelho e nitidamente sentindo-se humilhado, literalmente tomando tapas na cara da vida, ou melhor, de um estranho num jogo infantil, Ji-hoon consegue um bom dinheiro na brincadeira. E o homem lhe diz que, se quiser, pode participar de mais jogos que lhe darão mais dinheiro, lhe dando um cartão com um telefone. Ji-hoon liga, aceita a proposta e é direcionado à noite até um ponto da cidade, onde uma van passa para encontrá-lo e dentro dela um gás é lançado, deixando-o inconsciente igual aos outros transportados nela. Ao acordar, Ji-hoon encontra-se em um galpão com uma roupa parecida com a de um presidiário, numerado com o número 456, que o identifica com cada uma das pessoas com um número, individual para as pessoas que estão participando desse jogo, sendo ele o último. Todos estão lá pela promessa de ganhar dinheiro numa competição, sendo todos com suas vidas financeiras fracassadas, e ninguém lembra como chegou lá. Misteriosos homens mascarados se apresentam e é explicado que há um prêmio total de mais de 45 bilhões de wons. Será dado então ao vencedor, algo que em reais dá aproximadamente 213 milhões. Ao irem para o primeiro jogo, chamado de Batatinha Frita 1, 2, 3 na tradução do Brasil, conhecemos a bonecona do Satanás que viralizou a internet inteira. Ela ficará com a sua cabeça virada para a parede, uma árvore, falará batatinha frita 1, 2, 3, mas em velocidades diferentes. Ao terminar a frase, virará a cabeça e seus olhos possuem sensores de movimento. Os 456 jogadores devem caminhar até a boneca, atravessando o campo de um lado ao outro enquanto ela está contando. O tempo para a travessia é de 5 minutos. Mas o eliminado não é apenas retirado do jogo. Ao ter os seus movimentos detectados, as pessoas são fuziladas. Ao perceberem o que está acontecendo com as primeiras pessoas mortas, muitas delas se desesperam e saem correndo para a parte de trás por onde entraram, e o sangue rola solto. Inclusive, deixo aqui o alerta, que eu já faço em alguns filmes. Acompanhe a classificação indicativa e se você não gosta de filmes com dose de violência elevada, não assista este, pois aqui carne e sangue voam sem dó pela tela. O jogo elimina mais da metade dos competidores e os sobreviventes, ainda em choque, questionam que diacho de jogo é aquele. Uma grande discussão se inicia contra os soldados da organização e vem então uma ideia. No contrato que eles assinaram, que tem as regras do jogo, se diz que eles vão avançando etapa a etapa, num total de 6 jogos, por isso o nome do título no Brasil da série, mas se a maioria assim decidir, em votação, podem optar por desistir do jogo a qualquer momento, só que abdicam de qualquer possibilidade ou já valor acumulado de prêmio. A apertada votação decide com a maioria optando por ir embora. Mas a organização diz que quem quiser dará a opção após sair imediato de retornar. Ji-hoon vai à polícia denunciar o esquema, mas ele não tem nomes, não tem os lugares, não sabe de absolutamente nada, além de ter apenas um cartão com o telefone. O policial ouve aquela história, liga, mas uma mulher atende e se mostra não saber de nada de jogos, morte, dinheiro. E, desistindo da tentativa de intervenção policial, que não acredita em sua história, Ji-hoon vê que sua vida no mundo real é mais desanimadora que a dos próprios jogos, pois lá lhe era concedida uma oportunidade de vencer, ao contrário do mundo real fora. Para se somar a mais um duro golpe, Ji-hoon descobre que sua mãe está com uma diabetes avançada e seus pés estão necrosando, o que explica a dificuldade de andar que ela demonstrava. Mas ele nunca perguntou a ela por quê. Sem dinheiro para bancar uma internação, ele recebe um novo misterioso convite para entrar novamente no jogo com o número de telefone mais uma vez e ele opta por retornar.
Além de Ji-hoon, dos 456 personagens, há outros com histórias muito interessantes que dividem o protagonismo nas cenas. Sang-woo é um ex-colega de escola de Ji-hoon, visto como nerd da turma, formado em uma boa faculdade e orgulho de sua mãe, que tem um pequeno comércio até hoje. Ele trabalha numa empresa de investimentos, porém foi negligente ao pegar dinheiro de alguns clientes para aumentar investimentos pessoais que deveriam lhe render ganhos altos, mas as apostas erradas no mercado especulativo fizeram com que ele perdesse o seu e também o dinheiro destes clientes que não foram avisados dessa prática, sendo agora procurado então pela polícia. Ele mente para sua mãe, dizendo que está nos Estados Unidos, mas por ter vergonha de falar da real situação e, inclusive, incluiu o negócio dela como uma garantia de pagamento sem consultá-la. Sae-byok é uma garota fugida da Coreia do Norte, que deixou o irmão mais novo numa espécie de orfanato com a promessa de estabilizar sua vida financeira, que é feita a partir de roubos de rua, e trazer seus pais da Coreia do Norte. Inclusive é ela a trombadinha, entre aspas, que pegou o dinheiro de Ji-hoon naquela trombada na rua. Deok-soo é um gangster que teve sua relevância no bando reduzida após contrair uma série de dívidas e a impaciência de seus superiores já decidiu que ele pagará esta dívida agora com a vida. Ali é um imigrante paquistanês que trabalha em uma pequena fábrica, onde o dono enrola os funcionários há meses, atrasando seus salários, dizendo que a situação está difícil, não está fácil para ninguém. E Ali tem todos os seus problemas para manter a sua esposa e um bebê. Jun-ho é um policial, que é o único que se interessa e acredita na denúncia feita por Ji-hoon e começa a se mobilizar para entender o que há de real no caso. E Yoon-nam, um idoso que está com um tumor cerebral, aguardando a doença avançar até levá-lo à morte, e preferiu se aventurar no jogo ao invés de acompanhar a sua gradativa deterioração da saúde. Além das críticas sociais bem explícitas, como desigualdade social ou o buraco de endividamento, como ele torna-se impagável para as pessoas que vão cavando cada vez mais fundo, e até a ideia de como se explora a desgraça das pessoas mais pobres, expondo-as a situações vexatórias, humilhantes, para se propor prêmios em troca desta exposição. Mas nós focaremos numa sutil crítica que envolve a reflexão sobre democracia. Há um questionamento sobre a decisão de sair do jogo após a descoberta da letalidade das regras dele, pois as pessoas que votaram por não sair também foram expulsas, digamos assim, pela decisão da maioria. Mas por que não deixar quem quer sair e ficar os demais que desejam continuar? Este é um questionamento feito por um dos personagens, além do discurso presente o tempo todo no filme, em que lá dentro há um esquema democrático, já que todos competem em pé de igualdade. Não se pode conceder privilégios ou mecanismos dificultadores adicionais, formando ali então uma democracia que o mundo externo, onde nós vivemos aqui, não existe. Democracia é um termo derivado do grego demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, seria uma proposta de se conceder o poder ao povo, no caso, um poder de decisões. Ela surge na Atenas da Antiguidade como forma de se administrar o corpo de cidadãos e as tomadas de decisão coletivas. Dos três tipos de democracia, encontramos aqui a primeira, chamada de democracia direta, na qual o cidadão atua diretamente nas decisões, na época votando na Ágora, o local onde se realizavam os debates públicos, e participando diretamente das votações para decisões para a coletividade. Curioso que as lideranças, os cargos que ganhavam status de relevância ou liderança, não eram indicados via eleição, mas sim por um sorteio, pois de acordo com ele seria a forma mais justa em sua ótica de se pôr todos em um real pé de igualdade. E vale ainda destacar que essa democracia, contraditoriamente à proposta, não era democrática.
Os cidadãos que tinham este poder de participação eram apenas homens adultos atenienses, considerados livres, ou seja, sem regime de escravidão, não dando direito sequer, por exemplo, às mulheres. Lógica que seria quebrada apenas com movimentos posteriores, por exemplo, a Revolução Francesa no século XVIII, de questionamento aos privilégios dados aos chamados grupos aristocráticos, como, por exemplo, o movimento sufragista, que buscou o direito ao voto universal. Com o aumento do número de população, a lógica participativa vai se tornando cada vez mais inviável. E daí temos o modelo mais seguido atualmente, a democracia representativa, onde nós escolhemos lideranças que nos representam e tomam as decisões por nós. Nós, cidadãos comuns, seguimos nosso dia a dia com rotinas de trabalho, de labor, enquanto parlamentares e lideranças de poder executivo ficam incumbidos de nos representar, sendo eleitos a partir do alinhamento do que nós individualmente acreditamos e os elegemos para representar nossas ideias. E por fim, temos a democracia participativa, chamada também de semidireta. Nesta proposta, nós elegemos lideranças em pleitos eleitorais normalmente, mas estas lideranças parlamentares têm o papel de discutir com outros grupos, outros membros do parlamento, até chegarem a uma conclusão sobre as leis, as propostas, mas eles não irão aprová-las, já que então o representante parlamentar deve retornar ao local que ele representa, apresentar as ideias discutidas num conselho regional, sendo que este conselho é onde as pessoas, a população civil, fará, com sua composição, o voto final, decidirá a sua aprovação ou não. Este tipo de administração pública é praticada na Suíça e em alguns estados dos Estados Unidos. Mas independente da questão da democracia política, o conceito é extremamente complexo para se analisar e conseguir praticar em esfera social ampla, já que este direito acaba muitas vezes esbarrando em minúcias que batem no limite com o outro, como exemplo dado no jogo, eu tenho que sair porque o outro tomou a decisão. A escolha da decisão pela maioria insatisfaz a minoria que tem suas vontades subrepresentadas. Você já votou em um candidato que não ganhou a eleição e ficou com desgosto de ter que aceitar o vencedor? É parte do nosso modelo de democracia. Mas aí nessa fica a nossa reflexão. Atender a maioria é atender ao povo? Destacando que ultimamente há a emergência de discursos já com aspecto bem discriminatório que tentam se justificar com a ideia da democracia. Mas aí já a gente não pode considerar. Porque a democracia parte justamente do ouvir e dar representatividade a todos. Se você vai buscar um discurso de desejar subrepresentatividade, proibição e até morte de outras pessoas por conta de suas opções de religião, sexualidade, preferência de gostos em geral, origens culturais e tantas outras questões, vai justamente na contramão do sentido do termo. Ninguém é obrigado a gostar de tudo ou todos. Todo mundo tem afinidade e preferências por pessoas, situações e tantas outras coisas. Mas uma premissa democrática básica é a do respeito. Ninguém precisa gostar de tudo ou todos, mas respeitar a existência destas diferenças é a base para o tão esperado convívio pacífico que a gente deseja. E aí, você já tinha assistido o round 6? O que você achou? Não conta o final aqui nos comentários, não. Troca uma ideia, vamos conversar, troca ideia. Fala aqui o que você achou. O que você achou da série? Você gosta das séries no geral? Você acha que é um esquema para o canal começar a abraçar também? Deixe seus comentários aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like. Já se inscreveu? Compartilha com os amigos. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.